nos meus 50 anos de vida consagrada, foram anos maravilhosos, anos em que Deus esteve muito presente na minha vida, me levantando, me conduzindo e me ajudando na missão. E a sua missão, irmã Elisângela? Também é motivo de grande alegria e gratidão a Deus, durante esses 25 anos, ter a oportunidade de morar desde o sul do Brasil, em Porto Alegre, e até a querida Amazônia. Só agradecer a Deus, porque foram muitas experiências, irmã, e experiências maravilhosas. E foram essas experiências regadas pelas bênçãos e graças de Deus, na companhia da nossa querida fundadora, Clélia Merloni, que conseguimos vitoriosamente estarmos aqui neste momento, celebrando este momento tão especial. Momento especialíssimo, porque se não fosse pela graça de Deus, né, irmã Elisângela? Exatamente. Não conseguiríamos estar aqui de forma alguma. Somente por esse acompanhamento do coração de Jesus, o nosso grande protetor e padroeiro, a nossa fundadora Clélia Merloni, é que a gente consegue fazer o caminho. Não é verdade, irmã Elisângela? Exatamente. E agora? Eu gostaria, sim, de saber um pouquinho da história vocacional de sua irmã Elisângela, porque a minha história já foi realizada no ano anterior, quando pelo YouTube conversei com a irmã Nilve Lovato. Nós duas já colocamos essa história. Porém agora, irmã Elisângela, gostaríamos tanto de escutar a ação da graça de Deus na tua vida como vocacionada. Poderia nos contar? Sim, com certeza. Então, eu sou irmã Elisângela Rosa Martins, eu sou caçula de 10 irmãos. E quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu me mudei para Brusque, Santa Catarina. E foi lá em Brusque, Santa Catarina, que eu conheci as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, lá no Hospital da Zambuja. Eu me mudei para um bairro, irmã. E quando eu cheguei nesse bairro, apareceu uma cartinha embaixo da porta da casa onde eu morava. Ai, que lindo! E quando eu cheguei e abri essa cartinha, era um convite para participar de um encontro vocacional. Eu conversei com a minha irmã, porque eu morava com a minha irmã e o meu irmão em Brusque. E falei para minha irmã, vamos, minha irmã, participar desse encontro? E fomos, lá na Igreja Matriz de Brusque. E durante esse encontro, tinha as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus conduzindo o encontro junto com os padres. E era uma multidão de jovens. Na verdade, eu nem sabia o que era vocação. Mas eu falei, é um encontro de jovens, né? Então, é da igreja, vamos lá ver o que era. E no final desse encontro, as irmãs deram uma ficha para a gente preencher, se a gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor a vida religiosa. E eu disse que sim, eu quero conhecer um pouquinho melhor. Mas tem um detalhe interessante, a minha irmã estava comigo. E sempre que eu chamava ela para ir, ela não ia não. Vamos, minha irmã, conhecer as irmãs lá no hospital. Ela me enrolava e não ia. Até que um certo ponto, eu falei, você não vai? Então eu vou. E então eu trabalhava num extremo da cidade e as irmãs moravam no outro extremo. Eu dava um jeitinho e ia lá conversar com as irmãs. E assim Deus foi conduzindo a minha vida. E quando eu me dei conta, eu já estava no Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. E aí eu relembro aquele ano maravilhoso de 2001, irmã. 2001. Essa data é muito importante para nós, porque eu estava, com a graça de Deus, fazendo a minha primeira profissão religiosa, enquanto a senhora
25 anos de consagração no Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, é uma alegria muito grande, irmã, após esses 25 anos, nós estarmos juntas novamente celebrando a bondade de Deus em nossas vidas. Realmente, irmã Elisângela, como que Deus vai fazendo caminho na nossa vida, né? Ele vai nos enlaçando, mas a gente precisa se deixar conduzir, porque você fazia convite para sua irmã e a sua irmã dizia não, mas é que Deus queria você. Exatamente. Então, e a sua irmãzinha certamente seguiu para outro caminho. Está casada hoje, um casamento lindo, maravilhoso, tem um filho lindo. Para dizer, irmã, e para cada um de vocês, que todas as vocações são abençoadas. São importantes. Na caminhada da igreja, na caminhada do mundo, que se não existisse as famílias, nós não estaríamos aqui. Precisamos de família. E famílias comprometidas com este reino. E dessas famílias comprometidas com o reino de Deus, saem certamente pessoas que poderão ajudar na caminhada de outras pessoas. Então, esse caminho vocacional é um caminho que Deus quer para todos nós, para todos os seus filhos. E cada um segue aquele projeto que Deus já pensou desde sempre para cada um de nós. E já imaginou, né, irmã? Quando eu penso assim, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de todos nós? Eu acredito numa única palavra. Ele quer a nossa felicidade. Nossa felicidade. Mas como que nós podemos ser felizes? Acolhendo esse chamado, a vontade de Deus na nossa vida. Porque o que Deus quer de nós é a nossa felicidade. E quanto mais nós estivermos, a palavrinha de hoje, né? Conectada ao Senhor, ao coração de Jesus, ao nosso amado Deus, mais a gente vai conseguir ouvir a sua voz e, com a própria graça de Deus, atender ao seu chamado. Eu partilho com vocês o meu lema, que é uma frase bíblica, né? Um versículo bíblico que tem sustentado a minha caminhada, talvez no momento, lá no início da vida religiosa, né, irmã? 2001, um pouquinho antes, né? Eu entrei em 1998, e aí a gente já vai aprendendo, né, irmã? Um pouquinho o que é isso, qual é a frase, o versículo forte que vai nos acompanhar na nossa vida. E então me veio aquela palavra do Senhor. Quem quiser ser o maior, seja o menor e o servo de todos. Esse é um desejo, posso dizer, um desejo da minha alma, do meu coração, que talvez naquela época, irmã, no início da minha caminhada, eu não conseguia compreender exatamente o que queria dizer a força dessa palavra. E não que hoje eu compreenda, porque os mistérios de Deus são mistérios insondáveis. A cada momento a gente vai descobrindo mais. Mas esse grande desejo de ser a menor. E aqui tem muitos significados de ser a menor. Mas no sentido bíblico, ser a menor, ser aquela que serve, ser aquela que se coloca à disposição de Deus para que a graça de Deus habite dentro de mim, dentro de nós, dentro de você, dentro de todos vocês que nos acompanham, porque a gente sabe que o maior é o Senhor. E quando a gente se coloca nesse caminho de abertura, disponibilidade, doação e o desejo profundo
de realmente se colocar à disposição para fazer a vontade de Deus. Não é a nossa força humana, mas é a graça. Por isso, né, irmã, nós contamos com a oração de todos. Porque nós precisamos de muita oração, né, irmã? Porque nós temos o desejo. Nós queremos realmente ser pessoas melhores, pessoas boas, né, irmã? Mas a gente sabe que nós também temos as nossas fragilidades, não temos, irmã? Nós temos as nossas fragilidades, mas nós temos o grande desejo. E quando a gente tem o desejo e se coloca à disposição do Senhor, é a graça de Deus que habita dentro de nós que vai fazendo com que a gente vai, mais uma vez, né, subindo degrauzinho. Ora a gente cai, viu? Ora a gente escorrega. Mas o Senhor está ali conosco, nos apoiando, nos sustentando e nos reerguendo a cada momento. E hoje eu tenho como lema, permanecer em mim, porque sem mim nada podereis fazer. O que eu entendo, o que Deus iluminou dentro de mim a respeito desse lema? Que eu não posso fazer nada, nada mesmo. Sou pequena, sou frágil, sou pecadora. Então, todas essas situações são próprias do ser humano e Deus é que vai sustentando. Por isso que sem Deus, sem a ação de Deus na minha vida, eu não consigo realizar nada, nem dizer uma palavra. Tudo o que acontece dentro da nossa caminhada como ser humano é pela ação de Deus. Uma palavra bonita, ou às vezes até uma própria falha que acontece na vida da gente, Deus ilumina através daquele desejo profundo que Ele coloca dentro de nós para segui-lo de perto. Então, permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus eu não posso realizar nada, nem levantar, nem ter um movimento, nada. Então, Deus é a minha força maior em tudo aquilo que eu posso falar, naquilo que eu posso realizar, na minha missão, que eu desenvolvo na missão da diocese, parte da catequese. Então, tudo isso é por ação de Deus e não por mim mesma. Eu não consigo fazer nada se não for por Ele e através dEle. Através dEle me ajudando, Ele me dando a força, me dando a iluminação, a ação do Seu Santo Espírito iluminando a minha inteligência, as minhas palavras e a minha ação também no meu modo de ser.